Sabe aquela sensação de acordar e o peso do dia já tá ali, nos ombros, antes mesmo de tudo começar? É uma corrida sem fim, né? A gente passa o tempo todo apagando incêndios sem um único momento para respirar, para focar no que de fato importa. E o problema é que uma rotina caótica, ela não rouba só as nossas horas. Ela vai drenando a nossa energia, a nossa paz e, aos pouquinhos, o nosso propósito. Prometeram pra gente um futuro com mais tempo, com mais liberdade, não foi? Mas, na verdade, o que a gente ganhou foi um presente de grego, distração infinita, demandas que simplesmente não param. A gente vive num estado de reação constante, sabe? Guiados pelo som das notificações, sempre respondendo a urgências, que nem são nossas. E o pior é que, sem nem perceber, a gente vai empregando o controle da coisa mais preciosa que temos, o nosso tempo. Mas e se existisse um caminho de volta? Uma forma de construir um dia que não seja só produtivo, mas que traga silêncio para a mente e sentido para o coração. Olha, há milênios, filósofos como Aristóteles, como Sêneca, eles nos deixaram um mapa. Eles já sabiam que uma vida plena, de verdade, nasce de dias vividos com intenção. E é hoje que a gente vai desvendar juntos os pilares dessa sabedoria ancestral. Pensa bem nesses dois cenários. De um lado tem o dia reativo. É quase uma sinfonia de alertas, uma dança onde a música é ditada pelas prioridades dos outros. O resultado sempre é exaustão. Agora, do outro lado, existe o dia intencional. Esse é guiado por uma bússola em torno, focado só no que é essencial. E ele termina num lugar bem diferente, um lugar de paz, de realização. A escolha entre esses dois caminhos, ela define a qualidade de uma vida inteira. Então, a nossa jornada, ela começa agora. E começa lá atrás, nas ruas de mármore da Grécia Antiga. É lá que a gente encontra nosso primeiro mentor, Aristóteles. E ele nos oferece nada menos que a pedra fundamental, aquela sobre a qual toda a grande vida é de fato construída. Presta atenção nestas palavras. Para Aristóteles, a grandeza não é um golpe de sorte, não é um dom divino. Não, ela é forjada. Pensa assim, ninguém nasce corajoso, mas se torna corajoso ao praticar a coragem, dia após dia. E o mesmo vale para o foco, para a serenidade, para tudo. Cada pequena repetição não é só uma ação. É como um cinzel, esculpindo lentamente quem a gente é. Os gregos, eles tinham uma palavra incrível para isso, exis. E o que é exis? É aquele ponto quase mágico, onde a prática se torna tão parte da gente que vira segunda natureza. Uma rotina intencional, então, é exatamente isso, um conjunto de bons hábitos. Hábitos que a gente cultiva com tanta devoção que eles se tornam automáticos, como respirar. É a transformação profunda da ação em identidade. Ok, mas antes de construir qualquer coisa, o que a gente precisa fazer? Conhecer o terreno, certo? E para essa sabedoria, para esse primeiro passo, a gente se volta para o grande mestre do questionamento, Sócrates. Apenas 2 palavras, que são um verdadeiro portal. E isso aqui não é um conselho não, é um comando. É o alicerce de toda a vida que vale a pena ser vivida. Antes de qualquer plano, de qualquer rotina, Sócrates nos dá essa tarefa, quase sagrada. E por quê? Porque absolutamente tudo o que vem depois depende dela. É simples, na verdade. Não adianta nada tentar copiar a rotina de outra pessoa. É como vestir uma roupa que não serve. Nunca vai funcionar. Uma rotina realmente poderosa é aquela que conversa com os nossos próprios ritmos, com os nossos valores mais profundos, com as nossas prioridades. Ela tem que ser um espelho da alma, sabe? E não uma máscara que a gente usa para o mundo. Então, agora a gente tem o mapa do autoconhecimento e a ferramenta do hábito. Certo, o que falta? Bom, os estoicos entram aqui para nos ensinar a arte de navegar. Eles nos mostram como velejar, tanto nas águas do tempo que sempre escapa, quanto nas tempestades que, inevitavelmente, vão surgir. Sêneca sempre nos alertava sobre isso, né? Sobre como a vida escorre por entre os dedos. E para evitar esse desperdício, os estoicos praticavam uma coisa chamada prosouche. Pensa nisso como uma atenção vigilante, uma presença de espírito total em cada ato. Com a prosouche, cada tarefa, por menor que seja, deixa de ser um obstáculo a ser superado e se torna uma arena para praticar a excelência. E essa sabedoria que une os estoicos e também Epicuro é basicamente um chamado à simplicidade. O que isso significa na prática? Primeiro, elimine o que é supérfluo. Segundo, simplifique as escolhas para encontrar clareza. Terceiro, foque a energia só naquelas poucas coisas que realmente importam.
E, talvez o mais importante de tudo, prepare a mente para os imprevistos, porque eles sempre vêm. A verdade é que a vida não se curva aos nossos planos. E os estoicos, eles sabiam muito bem disso. Eles até praticavam o que chamavam de premeditação dos males. Não por serem pessimistas, mas para estarem preparados. A força de uma boa rotina não está em nunca quebrar, de jeito nenhum. A força está na capacidade de ser como o bambu na ventania, se dobrar e depois retornar ao centro, sem culpa, sem frustração. Pois bem, chegou o momento de transformar toda essa sabedoria em algo concreto, em matéria. A filosofia nos entregou as ferramentas. Agora, a nós, cabe a honra de usar essas ferramentas para forjar o nosso próprio dia. Então, vamos lá. Passo 1, o passo socrático. É preciso se escutar. O que nos dá energia e o que nos drena. Passo 2, o aristotélico. Escolher 2 ou 3 hábitos essenciais e praticá-los com consistência, quase como um ritual. Terceiro, o passo estoico. Definir uma intenção clara para cada bloco do dia. Quarto, o passo de Epicuro. Cortar o excesso, eliminar o desnecessário para encontrar leveza. E por fim, o quinto passo, a resiliência estoica. Criar um plano B, um porto seguro para quando a rotina inevitavelmente quebrar. E aqui tem um ponto que é crucial a gente lembrar, tá? Não estamos buscando a perfeição de um relógio suíço. Não é isso. O que a gente busca é a liberdade de um artista. O objetivo final é criar um sistema que nos sirva, que nos liberte dessa tirania das urgências externas e nos devolva o poder de viver aquela vida que, lá no fundo, a gente sabe que merece viver. No fim das contas, a filosofia nos revela uma verdade que parece um paradoxo. A verdadeira liberdade, ela nasce da disciplina que a gente escolhe. Uma rotina construída sobre esses pilares de sabedoria, ela não é uma gaiola que nos prende, de forma alguma. Ela é a chave. É a chave que abre a porta para o nosso tempo, para a nossa paz e para a nossa verdadeira força interior. Toda grande jornada, a gente sabe, começa com um único passo. Da mesma forma, a construção de uma vida com mais significado começa com a intenção que a gente coloca em um único dia. A história foi contada, as ferramentas estão aqui. A pergunta que fica ecoando agora é: por qual desses pilares a nossa construção vai começar? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.